Fala pessoal, iniciando a seção 7 agora das normas da corregedoria, nós vamos falar sobre o facsímile, né? Ou sobre o fax, então tome cuidado. Facsímile é a mesma coisa que fax. É aquele telefonão grande que você encontra, onde você transmite documentos de um local para o outro. Então ele vai escanear aqui no emitente, né? E vai imprimir lá naquela pessoa que está recebendo. Então você pode mandar, como pode receber documentos ali nesse item aí. Se você não conhece, sugiro aí, procura aí na internet, fax. Você vai ver lá como é que funciona, é bem tranquilo. Não vem ao caso a gente explicar o funcionamento, porque não é isso que está nas normas da corredoria. O que você precisa saber é que é permitido o uso de fax aí no âmbito dos tribunais, tá? E aí nós vamos ver as regras aqui atinentes a isso aí. Então, olha o que diz as normas da corredoria, tá? É autorizado o uso do fax. Você pode encontrar esse nome aqui, ó, facsímile ou fax message, para o encaminhamento de petições às escrivanias do foro judicial e de documentos ao foro extrajudicial. Coisinha simples, mas é bizu. Uma petição sempre tem a ver com o processo. Então, a gente vai encaminhar petições, para os cartórios judiciais, tá? Para os cartórios extrajudiciais, a gente não envia petição, não. A gente envia documentos. Eu tenho que saber isso? Tem, porque ainda, né, e nós temos uma lei que regulamenta, ainda, se eu não me engano, lei 9.800, eu não vou lembrar agora o número certo, que regulamenta o envio e recebimento aí de documentos, tá? Então, ainda hoje se usa fax dentro do Poder Judiciário, usa-se muito. É certo que nós temos aí o e-mail que pode ser enviado, nós temos atualmente uma ferramenta extraordinária que foi criada pela CNJ, que é o Malote Digital, onde é um sistema que você entra, tem todas as varas do Brasil cadastradas lá. Então tu entra, tu vai lá, escolhe, né, qual que é o estado, qual que é a cidade e qual é a vara que você quer enviar esse documento. E ele vai cair na caixa postal lá dessa pessoa que precisa receber esse documento ou então distribuir. Em que pese, né, essa modernidade aí, a gente ainda recebe documentos, né, por fax. Geralmente questões urgentes. Então você tem que ficar atento a essas regras aqui, tá? Porque se chegar aí e cair numa prova, ela pode pegar muita gente desprevenida, porque a maioria deve acreditar que não se usa mais fax, quando na verdade se usa, né? E existe um rito próprio para o recebimento desse tipo de documento, tá? Então vem comigo que é isso que a gente vai falar agora. Olha só, sob pena de ser desconsiderada a prática do ato, deverão ser observados os seguintes requisitos. Então, no envio ou recebimento de fax, olha só, o recebimento por máquina instalado no juízo destinatário, cujo número deverá ser comunicado à Corregedoria Geral de Justiça. Olha a quantidade de regras, tá? A assinatura do advogado na petição, encaminhamento da procuração a este outorgada pela parte, se não constar nos autos ainda. E como é que funciona? Quando o advogado vai defender a pessoa em juízo, ele tem a procuração, né? Então, se já tem essa procuração aí juntada aos autos do processo, tranquilo, só manda a petição assinada. Agora, quando ele ainda não está constituído como procurador, ele tem que mandar essa procuração junto aí com essa petição, tá? Tem que mandar junto. Também, ó, a apresentação do original da transmissão no prazo de 5 dias ao ofício do juízo destinatário, que o juntará aos autos. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar, por exemplo, aqui, nós vamos receber o original, nós vamos receber o fax, essa cópia do fax vai para os autos, quando a gente recebe os originais, a gente substitui, tá? Se a gente não receber o original, tem uma série de implicações, tá? Então, olha só, primeira coisa, né, você não pode esquecer, a primeira coisa disso tudo do fax é o prazo de recebimento, que é de 5 dias do original. Então, somente serão cumpridas após o recebimento do respectivo original. Essa aqui, ó, é a regra. Mas tem exceções, tá? Agora, se a espera do recebimento do original puder acarretar dano à parte ou tornar ineficaz a providência requerida, o juiz, né, vai determinar o imediato cumprimento através do recebimento da petição por fax, tá? Vai mandar cumprir por fax. Quer ver um exemplo? Então, vamos dizer, uma medida protetiva, né?
que é aquela questão da Maria da Penha. Então, vamos dizer que é encaminhado por fax a petição, vai saber por quê. E aí vai ter que esperar chegar o original? Não, pode acontecer muita coisa nesse período de trânsito desse documento original. Ou mesmo aí for um mandado de segurança, um habeas corpus, enfim, né? Pode ter uma série aí de instrumentos aí dentro do nosso ordenamento jurídico que eles ensejam urgência no seu cumprimento. Então, a regra é que o ato processual só vai ser praticado após o recebimento do original, exceto nos casos que forem urgentes, ou então que se a espera, né, vai tornar ineficaz ali aquela medida. Então, vamos dizer, por exemplo, vai ter Stock Car no final de semana aqui, né? E aí deu algum problema e a organização da Stock Car precisa desse mandado de segurança aí para que ocorra o evento, né? Ah, se for esperar 5 dias, já vai ser na quarta, quinta-feira. Não, o evento já deveria ter acontecido, então vai perder a eficácia. Então, são hipóteses aí que ele vai ser cumprido mediante a cópia do fax mesmo. E agora, olha só, se no prazo de 5 dias a gente não receber o original, o que vai acontecer? Vai cessar a eficácia dessa medida aqui. Então, vamos dizer que era, por exemplo, a medida protetiva. Se não chegou o original aí no prazo, a medida protetiva ela cessa o seu efeito até que o original chegue ali. E esse prazo, dias corridos ou dias úteis? As normas da corredoria, elas não tiveram atualização ainda. Então, para todos os efeitos, a gente entende como dias corridos, né? Paciência. O que vai regular se é dia útil não é lá o CPC. E o que diz o CPC acerca disso? Aí é problema de CPC. Não é problema nosso aqui saber isso aí, tá bom? Então, a gente tem que fazer o seguinte, ó. Quando você envia um fax, você vai receber um protocolo. Vai ter aqui o número de telefone, o horário para onde foi enviado, enfim, vai ter algumas informações básicas ali. Então, ó, o relatório e a autenticação pelo equipamento de fax constitui prova da transmissão e de recebimento pelo juízo. Recebimento pelo juízo. E aí, que nem eu te falei, o fax foi recebido, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos pegar o fax, presta atenção, o próprio fax, e vamos colocar essa via do fax, né, lá nos autos do processo. É a disposição que está aqui nas normas da corredoria, mas eu não aconselho você fazer isso. Já viu o papel de fax? Que porcaria que é aquela? Não serve para nada, né? Nem sei porque não colocar alguma coisa mais útil aí. Apesar que hoje existe o recebimento de fax pelas próprias impressoras multifuncionais. Algumas varas aqui já tem, aqui na minha comarca tem. Quando eu envio fax, o próprio aparelho aí que é a impressora multifuncional, ela é telefone também, recebe o fax e já sai lá numa folha de papel A4 impresso. Muito melhor. Mas se for naquele papel filme, naquele papel fininho que é impresso, né, diretamente no fax, aquilo lá não tem duração nenhuma. Eu aconselho pela prática, tire cópia sempre, tá? Mas o que diz aqui as normas da corredoria? Recebeu o fax, anexe essa cópia do fax, anexe o fax nos autos. Recebeu o original, você pega o fax, joga fora e coloca o original no lugar. Você vai renumerar as folhas? Não. Deve-se, ao máximo, evitar a renumeração das folhas, tá? Deve-se evitar a renumeração das folhas. Então, você vai substituir isso. E agora me diga, se no prazo de 5 dias não for recebido o original, o que vai acontecer? Segundo o item que a gente vai ver agora, nós vamos pegar o fax, né, o papel do fax, e aí sim vamos tirar uma cópia dele e deixar nos autos do processo. Olha só. Não apresentado o original no prazo de 5 dias, e se a petição ou documento for relevante, será fotocopiado o fax, efetuando a substituição nos autos, sem renumerar as folhas, para preservar a integridade do documento. Tá? Numeração das folhas, quando a gente fala dos livros físicos, a gente sempre vai numerar, tá? Sempre vai numerar. Quando eu preciso substituir, não renumera, não. Então, qual que é a regra aqui? Mandou o documento por fax, né? Se for urgente, pode praticar o ato. Senão, o ato só vai praticado após, né, o recebimento do original, que o original deve ser recebido no prazo de 5 dias. Do próprio documento que foi recebido por fax é juntado aos autos, tá? E depois, quando chega o original, a gente pega essa via do fax, joga fora e coloca o original.
Se no prazo de 5 dias e aquele documento for realmente relevante, nós vamos tirar uma cópia, e vamos jogar o papel do fax fora e vamos deixar nos autos do processo aqui, a via fotocopiada. Tá? Regrinha bem básica. Alvará de soltura. Posso mandar um alvará de soltura por fax? Veja, é um perigo. E eu conheço o caso aqui da minha comarca, que a delegacia recebeu o alvará de soltura, e aí o que aconteceu? Eles são muito safos, né? Então nós temos um rito próprio aí. Eles têm que confirmar por telefone, nesse caso. Chegou lá, não, ninguém sabia de nada. Era o quê? Era um alvará de soltura falso. Acredita nisso? Acontece isso bastante, tá? Olha só. Desde que se adote meio seguro, né, meio de segurança, tá? Como a imediata confirmação telefônica, os alvarás de soltura poderão ser remetidos para cumprimento à vara de execuções penais ou aos juízes das varas do interior do estado por fax, enviando-se em seguida ao respectivo original. Tome cuidado, a alvará de soltura pode ser aí enviado e recebido por fax? Pode, desde que nós tenhamos aqui, ó, um meio, né, de segurança para confirmação desse documento. Pode ser o WhatsApp também, por exemplo, né? Desde que se confirme. Tome cuidado que isso aí é pegadinha de prova. Quanto às cartas precatórias, tá? Vamos lá, começar a historinha. Carta precatória. Quando a gente tem aqui, ó, se o fulano, né, a gente falou sobre jurisdição lá na primeira aula. Se o fulano de tal pratica aí um crime aqui em Cascavel, por exemplo, tá? E o Ministério Público oferece a denúncia para ele aqui em Cascavel. Só que nesse meio, para querer fugir da justiça, ele se mudou para Foz do Iguaçu, por exemplo. O juiz aqui que está julgando esse processo, ele pode intimar essa pessoa ou citar ela lá em Foz do Iguaçu? Não, porque o juiz daqui, ele tem competência, tem jurisdição sobre a comarca de Cascavel. Para que essa pessoa possa ser citada ou intimada ou algum outro ato processual seja praticada fora ali dos limites da circunscrição da comarca, nós expedimos aí cartas precatórias. Então, o que a gente vai ter? Vamos colocar aqui, ó, por exemplo, Cascavel e nós temos Foz. Quando a gente envia uma carta precatória para Foz do Iguaçu, aqui, Cascavel é o juízo de origem, não é? E Foz, naturalmente, é o de destino. Quando a gente tem aqui, ó, o origem emite uma carta precatória, ele é chamado de deprecante. E Foz do Iguaçu, que é o destino, é chamado o quê? De deprecado. Tá? É chamado de deprecado. O envio de cartas precatórias hoje, ele pode ser aí, né, vamos dizer que ele pode ser por fax, né? Se for por fax, a gente tem que observar aquela regra do item anterior, que tem que chegar lá o original no prazo de 5 dias. Como é que vai chegar uma cópia original no destino? Né? Nós vamos mandar pelos correios, naturalmente. Ou então o advogado vai ter que levar pessoalmente lá na comarca. Isso é muito pouco utilizado porque a gente tem um sistema ProJude hoje. Então tudo é feito aí por petição eletrônica. Mas é assim que funciona, tá? Olha só, mandamos a carta precatória para Foz. E aí nós temos o seguinte. Lá, Foz do Iguaçu, que é o juízo deprecado, vai praticar esse ato. Depois que ele praticou o ato, ele vai devolver aqui para o deprecante devidamente cumprido ou não cumprido se a pessoa não for encontrada. Tá? Então, o envio de cartas precatórias hoje, né, na imensa maioria, é feita pelo malote. É feita pelo malote digital. Mas eu já recebi carta precatória pelo correio também para cumprimento. Tá? Olha só. É autorizado também o uso do fax para o encaminhamento e recebimento de cartas precatórias, também de ofícios e outros expedientes do juiz, quando a urgência do ato recomendar. Quando é urgente o ato a ser praticado, precisamos ter o quê? A autorização judicial, a autorização do juiz. Também pode ser utilizado o fax para envio de certidões e de documentos entre ofícios do foro judicial e extrajudicial, tá bom? As regras nós temos aqui. Como eu disse, o fax, ele ainda é utilizado e são muitas regras que nós temos que ficar atentos, tá? Questãozinha bem básica aqui. É bem simples também a questão de inédita, não tem questões sobre esse assunto aí, tá? Olha só, considerando aqui o que dispõe as normas da corregedoria ou o código de normas,
assinale aqui a alternativa correta. Pega a sua caneta, risque bem lá. Vamos assinalar a questão correta. Então vem comigo aqui, ó. É possível o envio de alvará de soltura por fax? Tá? A gente acabou de falar. A gente sabe que está certo. Tá? Então, a priori, vamos deixar essa alternativa A em stand-by aqui, porque a gente sabe que ela o quê? Ela, a priori, está correta. Vamos para a letra B. É vedado o uso de fax para o encaminhamento de petições às escrivanias do foro judicial e de documentos para o foro extrajudicial. Errado porque a gente sabe que é o quê? É autorizado. Letra B está errada. C. As decisões judiciais decorrentes de petições transmitidas por fax são nulas ainda que enviado posteriormente o respectivo original. Tem nada a ver, né? As decisões judiciais, elas são válidas, tá? São válidas, sim. A gente viu que ela pode, inclusive, ser praticada se o original não for recebido, desde que ela se repute como urgente, ou o ato pode perder a sua eficácia. Letra D. As decisões judiciais decorrentes de petições transmitidas por fax somente serão cumpridas após o recebimento do respectivo original. E aqui ela está errada por quê? Tá? Porque não é somente não. Quando for urgente, a gente sabe que vai cumprir. Não é permitido o uso de fax para o encaminhamento de cartas explicatórias. Tá? Tá errado. Tá errado porque a gente sabe que ele é o quê? Que é permitido. Gabarito da questão é o quê? É a letra A mesmo. Beleza? Continuando aqui, já que o nosso item aí, já que foi bem curtinho o item anterior, a gente vai falar agora sobre a gravação das audiências em áudio e vídeo. Para que você saiba, todas as audiências hoje, pelo menos a grande, a imensa maioria, esmagadora maioria, ela é gravada. Existem algumas hipóteses que não precisa gravar. Então, a gente vai ver rapidamente aqui a seção 8, que trata das gravações de audiências em áudio e vídeo. Olha só. O que diz lá? É obrigatória a utilização de gravação audiovisual. Por quê? Som mais o quê? Imagem. Som e imagem. Para a documentação de audiências em todos os processos do foro judicial, inclusive as cartas precatórias. O que é isso? Você vai encontrar esses equipamentos, ó. Câmeras, microfones aqui, tá? A câmera geralmente ela grava somente aquela pessoa que está fazendo depoimento ou o réu, tá? Nós temos aqui esse, por exemplo, aqui, ó. Aqui a filmadora está nesse canto aqui, mas ela tem também. Às vezes você encontra a filmadora aqui, nem sempre você encontra um tripé bonito assim, tá? Então, é isso, essa é a estrutura aqui, ó, que você encontra dentro do Poder Judiciário Paranaense hoje. E essa baralhada de fio também aqui, fique tranquilo. Não tem nenhum lugar que eu conheço, né, que vai ser organizado esses fios aqui, qualquer estúdio aí que você vai. Olha só, então é obrigatória a utilização de gravação audiovisual para a documentação de audiências. Audiências ocorrem onde? Primeiro grau. No segundo grau, o que ocorre lá? São as sessões, não é? Sessões. Então a gente sabe mais uma vez que as normas da corregedoria realmente elas são aplicáveis aí para as audiências no primeiro grau. A implantação do sistema não implicará acréscimo de custos processuais. O que isso quer dizer? Tá? Quando você vai ingressar com um processo judicial, você sabe, ou você vai pedir justiça gratuita, ou você vai, dependendo do valor, nos juizados, né? Vai lá nos juizados. Então, olha só, você vai ter que pagar as custas processuais que a gente chama. Então, nós temos aí as custas iniciais, que é quando você vai ingressar com o processo, pagar pela distribuição, pela autuação, enfim, pelo monte de coisa. Depois, no meio do processo, nós podemos ter as custas eventuais. Agora, quero praticar um ato diferente agora. E nós temos as custas finais. Se porventura faltou recolher alguma coisa no meio do processo, vai ter que pagar ao final dele, tá? Então, as custas processuais, você vai ter que pagar, é o custo para o judiciário ter aí, né, o seu trabalho bem feito. Enfim, não são todos os processos, como eu disse, você pode aí receber a questão aí da justiça gratuita, ou pode ser aí uma questão criminal, que geralmente não tem custas e tal. Tá? Então, o que você precisa saber? A questão do audiovisual no âmbito do TJ Paraná não ocasionou e não vai ocasionar aumento das custas processuais. Ah, vai ter um custo mais de adquirir equipamento, de gravar. Mas
as normas da corregedoria dizem que não vai ter acréscimo, não, beleza? Então, que mais? Não será utilizado o sistema de audiovisual de audiências. Então, naturalmente, em unidade que não disponha desse sistema, e chega a ser besta isso aqui, né? Mas eu coloquei porque isso aqui está nas normas da corregedoria. E se cair lá e você não vê aqui, você vai, isso aí não existe, é tão simples que não estaria. Mas está nas normas da corregedoria. Lembre que a ideia é uniformizar, homogeneizar os trabalhos de todas as unidades do Poder Judiciário. Então tá aí uma regra bem simples. Na ocorrência de problema que possibilite a sua utilização, e aqui você fique muito ligado, porque a prova pode perguntar para você o seguinte, que na ocorrência de problema que impossibilite a utilização do sistema audiovisual, a audiência será suspensa ou será cancelada. Não tem nada a ver não, tá? Ela vai ter, e a audiência vai ter normal, ela não vai ser gravada. E também nós temos a hipótese lá do artigo 217 do CPP. Olha só o que diz lá. Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor ou sério constrangimento à testemunha ou ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará a inquirição por videoconferência e somente na impossibilidade dessa forma determinará a retirada do réu, prosseguindo na inquirição com a presença do seu defensor. Olha só o que diz agora as normas da corregedoria. Na hipótese prevista no 217, quando for necessária a preservação da intimidade, da honra e da imagem do depoente, o juiz procederá ao registro de suas declarações pela via tradicional ou por gravação digital apenas em áudio sem registro visual. Está dizendo aqui, ó, quais é a via tradicional? Meu amigo, é a munheca, vai ter que escrever lá, tá? Ou então vai deixar de utilizar o sistema visual, né, e vai usar somente o sistema de som. São coisas bastante simples, mas você precisa saber. O juiz vai orientar sempre as partes quanto à segurança e à confiabilidade do sistema adotado, tá? Sempre, 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 sempre. Nos depoimentos, as partes das testemunhas serão previamente informadas sobre a gravação de som e imagem para fim único e exclusivo de documentação processual. Então, se você já teve a oportunidade de participar de uma audiência aí, né, pode ser como testemunha, ou como autor, ou como réu, o juiz sempre que vai falar com você ou vai começar a tomar o seu depoimento, ele vai falar, olha, isso aqui está sendo gravado, a utilização é para fins processuais, tá? Enfim, mais para tranquilizar. Mas imagina, se você já fica nervoso, tem gente que fica nervoso em frente a uma câmera. Agora tu imagina ficar em frente à câmera e o juiz. Mas enfim, o juiz tem que passar essa informação para ele. E ele diz o seguinte, ó, os atos processuais poderão ser repetidos, tá? Quando o quê? Quando nós tivermos aí uma falha ou deficiência da gravação. Então nós temos a hipótese ali que a gente viu anteriormente. No caso que o sistema esteja indisponível ou tenha alguma falha, nós podemos aí ter audiência normalmente. Ou se está tendo audiência e teve uma falha, os atos eles podem ser aí praticados, né, repetidos de ofício. O juiz pode determinar que a pessoa preste seu depoimento de novo, ou enfim, acontece qualquer outra coisa, beleza? A audiência em que houver a utilização do sistema será documentada por termo e juntada aos autos. O juiz vai assinar e os presentes também. Esse termo é o seguinte, é um termo aí de audiência que nós vamos ter aí que assinar depois que for a audiência. Vai ter tudo lá eletrônico, né, gravado, mas tem que ter esse termo aí de audiência assinado. Não se fará, em primeiro grau, transcrição dos depoimentos gravados pelo sistema audiovisual. Quer dizer o seguinte, quando você está lá e tem tudo gravado, você não precisa digitar tudo a questão do que foi falado nas audiências. É a determinação aqui que tem nas normas da corregedoria. Então está gravado, não precisa transferir tudo para o papel, não. Todo o depoimento vai fazer parte lá do sistema já. Nas decisões proferidas pelo juiz em que houver menção de trechos de depoimentos gravados pelo sistema audiovisual, também não é necessária a transcrição integral, bastando sua descrição e o apontamento do respectivo vídeo. Então, aqui tem um exemplo, ó. A testemunha falou, né, que não presenciou o fato, conforme se infere aos 2 minutos e 3 segundos do seu depoimento, tá? Isso aí vai ser gravado em CD, tá? Tudo isso é gravado em CD ou então DVD. Nós devemos fazer aí também, sempre que possível, aí uma cópia de segurança, se for o caso, tá? Esse CD aí ou DVD de segurança, tá? Nunca vai ser retirado da serventia. Sempre vai ter que ficar lá.
No CD segurança ou no DVD segurança, a critério dos juízos, poderão ser gravados pastas contendo arquivos de gravação das audiências de feitos distintos. Ou seja, a gente não precisa ter um CD ou um DVD para cada audiência. Nós podemos ter vários feitos gravados lá. Essas mídias aí podem ser passadas cópias para as pessoas que têm interesse. Olha só. Tanto as partes, quem é a parte? Réu ou autor. Advogados, terceiros intervenientes, Ministério Público, assistente de acusação, conforme for o caso, poderão obter cópia do material gravado, cabendo ao interessado apresentar o quê? A mídia, como é que ele vai ser gravado. Ou pode ser CD, pode ser DVD, pode ser um pendrive, bom? O interessado, sempre que obter uma cópia, vai assinar o termo de recebimento dessa cópia aí, tá bom? E vai se responsabilizar pelo seu material, já que ele é utilizado exclusivamente para fins processuais. E o advogado, se ele não puder ir buscar, ele pode outorgar uma autorização para obtenção da cópia de arquivos, ao qual será anexada ao termo que será juntado aos autos também. Tá bom? Questãozinha básica aí sobre o assunto. Considerando que dispõe aí as normas da corregedoria, sobre a gravação das audiências em áudio e vídeo, assinale a alternativa correta. Bem, vamos lá. Nas comarcas em que houver a implantação do sistema audiovisual, haverá acréscimo de custos processuais. Né? Não vai haver acréscimo de custos processuais, não. É obrigatória, em quaisquer circunstâncias, o registro audiovisual das audiências. Não, a gente viu lá que tem a hipótese que a unidade não tem esse sistema, ou que nós temos algum problema que acarrete a sua utilização. Tá? E também aquela hipótese prevista lá que o juiz pode dispensar no caso de coação. Letra C. O sistema de gravação audiovisual de audiências destina-se exclusivamente aos pronunciamentos do juiz. Não, pronunciamento do juiz não, né? Vai gravar tudo, testemunha, réu, de tudo. Não se fará em primeiro grau transcrição dos depoimentos gravados pelo sistema audiovisual, tá? E aí? Certo ou errado? Vamos deixar stand-by aqui. Não é permitida a obtenção de cópias. A gente sabe que é permitido a obtenção de cópias, sim. É permitido a obtenção de cópias, sim. Então, realmente, né, a opção D, conforme a literalidade das normas da corregedoria, aí, né, é a letra D que é a opção correta. A gente finaliza o bloco aqui, tá, pessoal? A gente continua falando das normas aí na aula seguinte.